Entramos no bloco aqui, momento de reflexão. Antes, vamos fazer aqui uma ressalva, né, de que as declarações aqui expressadas pelos nossos convidados não necessariamente refletem a opinião dos organizadores, bem como a opinião, né, da sede missionária aqui do Brasil, mas que estão livres para fazer as suas reflexões a respeito aqui do tema. Então, os nossos convidados são Yoshimitsu Matsuzaki, reverendo, condutor da igreja Terikyo Taimo, líder da comissão de apoio de atividades online, membro membro da comissão, né, de tradução e colaborador do espaço Tasqueai, feito aqui na sede missionária do Brasil. É formado em engenharia elétrica, MBA em administração, marketing e também psicologia. E é fundador de uma empresa financeira aí, Finnet, né? E, e tem bastante coisa aqui do currículo dele, mas eu vou encurtar um pouco, tá bom? E Reverendo Tarles Yoboko da Igreja Koshiji, filiado ao Niigata Daikyokai do Japão. Cursou Koshu, Shuyoka no Japão, Shuyoka no Brasil, Kentei Kosho, e é administrador de empresa e também mochileiro, né? Passou aí por vários países, conhecendo e fazendo igaki, podemos dizer assim. Boa noite aos convidados nesse bloco aqui da reflexão. Boa Podemos, noite. come podemos começar então com o reverendo Yoshimichi falando sobre o tema, né, da live de hoje, Odibá, regresso à terra parental. Se ainda lembra, não digo, vou dizer assim que parece velho, mas quando foi o primeiro regresso, sentiu alguma coisa, ou não, né? Não necessariamente a gente sente, né? Mas como é que foi sua impressão de estar lá? Boa noite, Reverendo Schmidt. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite para a live. Em relação ao meu primeiro regresso ao Adibá, como eu cresci e nasci, né, numa família tiniquiana, né, meu contato com a fé, principalmente o Sazik, o Tstome, meu primeiro regresso ao Adibá foi aproximadamente com 18, 19 anos, né? Eu lembro que a gente passava por, assim, não tinha, a família não era rica, né? Então, eu lembro que eu trabalhava e ganhava, acho que, curiosamente, meio salário mínimo, né, naquela época. Não é possível, mas na empresa que eu trabalhava acontecia. E a gente juntava um dinheirinho e tal, pá. E depois de um tempo, né, assim, a gente conseguiu comprar passagem e regressar a Atibaia com alguns parentes, né? E a lembrança que eu tenho realmente é chegar de noite, né, o Shinden, assim, todo iluminado, né, e você se aproximar, né, do Kanrodai, aquilo, na verdade, deixa você bastante extasiado, né? Até então, aquilo que você ouvia teoricamente, né, estava presente diante de você, e todo mundo fazendo autostome, né? Então, aquilo realmente foi muito marcante. Mas o objetivo principal do meu primeiro regresso, né, foi receber o Sasuke, né? E a lembrança que eu tenho realmente, o quão difícil foi, né, juntar um dinheirinho, né, e comprar passagem com o pessoal e receber o Sasuke, né? E, curiosamente, naquele mesmo ano, meu pai havia determinado, né, em se tornar um kyokai, uma igreja, né? E para mim, assim, foi um grande divisor de águas, né? Porque até então, né, eu estava trabalhando, fazendo cursinho, estudando para ingressar na faculdade, né? Eu estava planejando para fazer engenharia e tal, e eu pensei comigo, puxa vida, né? O que eu faço agora da minha vida, né? Eu continuo essa carreira, né? Me formar como engenheiro, agora que meu pai está decidindo isso, o que que eu faço, né? Então, eu lembro que foi um momento de uma certa indecisão, uma certa insegurança, né, de como seguir, né, a sua jornada profissional, né?
E esse regresso ao Odibá, né, ele foi muito bom porque ele me deu uma segurança, né, do que eu poderia e o que eu deveria seguir em relação à fé. Acho que esse é um ponto bastante importante, né? Dessa segurança. Eu achei interessante esse lado aí. Aproveitando, né, falar com o reverendo Tarles também, que a gente já sabe como é que foi aí o regresso à terra parental, né, que ele fez, o que ele sentiu, como é que foi, né? Mas, assim, aproveitando a pergunta para também perguntar para o Tarles sobre essa coisa de sentir seguro, né? Depois que você faz as coisas lá na terra parental e quando, na sua vida profissional, se tem alguma diferença, assim, na questão de estar mais seguro do que está fazendo, né? Né, Tarles? Boa noite novamente. Gostaria que Legal, refletisse a respeito. legal. Não, com certeza, assim, esse sentimento, né, e o que eu digo, assim, que a gente teve uma oportunidade, não, né, de conhecer, além, né, do Japão, que é um lugar, assim, que tem uma vida em sociedade, né, muito diferente, né, questões também de belezas, né, e assim como outros lugares do mundo, né, a gente passou 31 países depois do Japão, 30 países depois do Japão, então a gente ter essa oportunidade, né, de ir lá vivenciar o que que é a vida em sociedade dentro do ensinamento, né? Então ver como as pessoas se tratam, né? Perceber de como é possível, né? Criar, né? Edificar sobre, né? Um trabalho de Hinoki, né? Onde ali as pessoas estão agindo, né, sem um interesse próprio, mas sim construindo, né, fazendo parte de uma construção aí sem um interesse, né, material, como é de fato assim muitas vezes o padrão dentro de uma sociedade convencional, né, com certeza assim traz muita segurança, né, em relação ao que fazer, o que caminho seguir, né, porque quando você não tem os exemplos, né, você está aí, né, dentro de uma mentalidade, né, egoísta, né, de busca, né, ao seu, né, enfim, ao interesse próprio, né, você muitas vezes pensa, poxa, será que sou eu, né, que estou pensando contra, né, eu estou ficando louco, né, eu tô, e aí acho que essa oportunidade do regresso ele traz essa clareza de que sim é possível, nossa, existe uma vida social, né? Existe toda uma atmosfera que é sustentável em relação à sinceridade, né? Da dedicação, da onde você coloca a tua energia, né? Seja ela profissional, é, espiritual, né? Porque esse também foi um dos objetivos dessa viagem de volta ao mundo, é experienciar outras formas de espiritualidade, né, ensinamentos, né, a gente dentro do Brasil nós temos aí uma grande maioria, né, que segue um ensinamento, um direcionamento religioso, então a gente foi para dentro de famílias muçulmanas, sociedade budista, enfim, essa experiência de mochila, assim, ela abria muitas portas dentro de outros ensinamentos, então a segurança, né, de você vivenciar, né, o Dibá é algo realmente indescritível mesmo, né? Real, né? Muito bom. Gostaria de fazer mais perguntas, mas eu vou deixar a Júlia perguntar um pouquinho também, né, Júlia? Ah, então tá. Bom, lembrando, né, que o Takuya, que fez a entrada diretamente de Odibá, né, ele é filho, né, do reverendo Yoshimitsu Matsuzaki, né? Então, eu queria ouvir dele como que foi, né, ver o filho entrando hoje na live direto de Odibá, e ele lá, né, estudando, se dedica, e vai continuar aí, né, ainda fazendo uma dedicação durante um tempo no Caibo, como reverendo, né, como condutor da igreja e também como pai, né, como foi ver aí, como está sendo, né, ver essa dedicação do seu filho na terra parental. Na verdade, toda vez que
a gente faz, né, esses encontros por vídeo, né, e agora principalmente, né, eles diante do Shinren, eu percebo como o mundo é pequeno, né, como a nossa fé, na verdade, ela atravessa, né, o planeta, né, do outro lado do mundo, né. Eu sinto que isso faz com que a gente tenha uma relação com a fé, uma relação com o mundo muito mais ampla, né, e vendo ele se dedicar assim, um sentimento, na verdade, eu não digo de missão cumprida, né, dentro do, né, convívio, dentro do espaço, né, é, que ele, né, cresceu, né, que ele realmente não pôde, né, sentir o sabor da fé. Quando a gente fala de regresso a Dibá, da mesma forma como Takuya, né, está fazendo agora o curso IAC, né, eu também, olhando ele, me recordo, né, que o meu segundo regresso a Dibá foi basicamente fazer esse curso IAC, né, mas a bem da verdade, quando eu fiz o curso, ele estava numa fase experimental, né? Então, eu posso dizer que eu sou praticamente da primeira turma, né? Onde não havia clareza de qual que era a estrutura do curso, não sabia exatamente qual o nível de japonês e quais os critérios de admissão. Então, o curso foi relativamente caótico, né? No sentido de que, né, eram pessoas de diversos países, né? Eu lembro hoje Coreia, Taiwan, Tailândia, China, Hong Kong, México, Paraguai, Colômbia, Brasil, assim, eram quase 14 países, 7 línguas, né? Então, todo evento eram 7 tradutores ali, ajudando as pessoas com diferentes línguas. E para mim foi uma experiência, assim, esse segundo regresso a Dibá, foi nesse sentido uma experiência muito rica, né? De entender o quanto a nossa fé, apesar de a gente, né, se apoiar muito no japonês, né, em diversos momentos, o quanto ela tem uma essência universal. E o mais engraçado foi o motivo pelo qual, né, eu tive que regressar, por assim dizer, é que eu tinha acabado de me formar na faculdade, estava fazendo um estágio, e a minha dúvida, assim, puxa, se eu começar a trabalhar, eu vou para o mercado de trabalho, e aí, assim, é muito difícil decidir o momento seguinte, né, a fazer esse regresso, fazer esse curso. Eu lembro que no estágio, chegou lá para outubro, né, em dezembro ia acabar o estágio. Cheguei em outubro, perguntei para o meu diretor, eu vou ser efetivado e tal, né? Daí o diretor, não, sim, com certeza, né? Gosto muito do seu trabalho e tal. Daí chegou em novembro, né? Esse diretor foi mandado embora. Daí eram outros, ao todo éramos em 3, e eu lembro até hoje, assim, no início do estágio, esses 2 estagiários de outra faculdade, né, falaram para mim, ó, a gente tem um esquema aqui, que na época era de bater cartão, né? Acho que o pessoal mais velho conhece, mas né, para colocar o dedo era bater cartão. Quem chegar primeiro, né, quando a empresa de milhares funciona, quem chega primeiro bate o cartão de todo mundo e quem sai por último bate o cartão de todo mundo. E eu não sei, né? Não, eu vou ficar batendo meu cartão na entrada e na saída. Daí esse mesmo diretor que entrou depois falou assim, ó, eu não conheço ninguém, né? Então eu vou contratar quem tiver uma carga horária maior de estágio, né? Aí nessa hora, assim, "Puxa, será que eu falo? Será que eu não falo, né? E voltei para casa com essa dúvida, fiquei pensando, daí eu falei, não, deve ser uma mensagem, né, de Deus, eu acho que é o momento de eu estar regressando, né? Mas lógico que antes de chegar nessa conclusão, eu peguei meu currículo, comecei a imprimir, mandar para diversos lugares, e era final do ano, já dezembro, nenhuma resposta, daí eu conversei com meu pai, falei, ó, pai, eu vou oferecer 2 anos, né? Vou oferecer 2 anos, né? De estar em Odibá, né? E o senhor escolhe o curso que eu posso fazer. Que na época as pessoas faziam Senchuca, né? Que eram 2 anos, e eu via amigos indo, eu falei, não, esse é o tempo mínimo que eu acredito que eu devo aprender. E aí o Zen Chotson, falou, não, ó, Senchuca não dá mais, mas tem esse curso chamado IAFC que está começando. Esse é o motivo que daí eu me matriculei e tal, pá, acabou a matrícula, chegou lá em fevereiro, né, já estava tudo certo, aí começa a vir as empresas ligando para mim, e aí, ó, gostamos do seu currículo, você não quer começar a trabalhar com a gente, né? Eu acredito que foi a grande provação, né? Daí foi um ano de OIAFC, depois um ano fazendo Rinokushin no Kaigai, né, no Departamento de Missões Ultramarinas. Acabado o segundo ano, ninguém falava comigo se eu vou ficar mais ou não, tá?
Daí eu poderia ficar bastante tempo inteiro, e daí eu lembro que eu fui pro Kyosoden, né, pro santuário, né, pro Yasama, fiquei lá refletindo e tal. Logo que eu saí, encontrei um amigo da faculdade, que na verdade não tem nada a ver com o Tenrikyo. Ele está fazendo lá na Kamiwa, aquela parte interna. O que você está fazendo aqui, né? Ele, não, é que meu bisavô era do Tenrikyo, né? Daí minha avó falou para vir conhecer, que é um lugar muito legal, né? Eu falei, e ele vira para mim e fala, e aí, o que que você está querendo fazer, né? Quando você vai voltar? Eu falei, não, então eu estava pensando isso agora, refletindo no santuário sobre isso. Daí ele vira para mim e fala, ó, seu japonês está bom? Eu falei, não, tá bom, depois de 2 anos, ó, seu inglês é o que a gente já fala, então tem uma oportunidade para você trabalhar em Tóquio, quer fazer o currículo, né? Daí no Japão é diferente do Brasil, você vai na papelaria, preenche um formulário à mão, vai na foto instantânea, tira a foto. Então a gente foi, mandei o currículo depois que a gente tomou café no Kisaten, né, na casa de café. Daí logo depois veio o casamento da minha irmã, eu falei, não, eu vou voltar, né, eu acho que essa é a mensagem para eu voltar para o Brasil. Eu voltei para o casamento da minha irmã, estou em casa, daí entra uma ligação assim, quero falar com o Matsuzaki-san, né, meu pai, lógico, né, daí meu pai atende. Daí a pessoa do outro lado começa a perguntar, fazer um monte de pergunta técnica, se trabalhou com tal computador, se fez isso, fez aquilo. Daí meu pai vira, não é eu não, né? Não é comigo não. Daí passou para mim, daí eu falando em japonês fiz a entrevista por telefone, né? Não tinha essa videoconferência. Daí ele falou, ó, eu preciso de você semana que vem aqui. Eu falei, não, acabei de chegar, né? Acabei de chegar. Daí eu falei, não, tem um casamento. Ele falou, tá bom, espero mais um mês, né, para você começar. Daí eu fui novamente para Tóquio, né? Nossa. Daí, e o interessante foi que essa estadia em Tóquio foi uma oportunidade sem igual de poder levar amigos, né, pessoas do Japão, dentro do Japão, para conhecer, né, o Odibar, né? A gente sabe que a divulgação ela é mais difícil, mas foi uma boa experiência. Assim, essa Nossa, foi o segundo regresso, né? Então, cada regresso sempre tem, né, um episódio interessante até a gente acha que a gente, né, como é o ensinamento diz, né, não somos nós que escolhemos o momento, né, de ir ao Odibar, né? A gente é chamado. sim, sim. E aquela coincidência que não é coincidência, né? De encontrar um amigo que não era, né? Que você nem sabia que era da Teirikyo, Exatamente. lá em Tenri. Nossa, incrível mesmo. E aí, você como condutor, né, de igreja, como que você incentiva, trabalha, né, com os fiéis, para que eles também regressem ao Dibá? Eu acredito assim que o regresso ao Odibá, ele tem assim, na minha interpretação, né, tem alguns pilares. Tem situações como a do Tales, né? E assim, Deus levou ele, assim, o acaso acontece, a gente regressa, né? A pessoa nem sabe por que chegou lá, tá lá. Mas existe um outro lado que é o pilar da fé, né? Então, dentro do exercício da fé, né, o regresso faz parte, né? Receber os sábios que faz parte, né? Receber a razão, né, do serviço do Kanrodai, né, do Kanrodai, faz parte. Então, a gente reflete muito sobre isso, né? E dentro do processo de evolução, né, do fiel, né? Ele fazer o curso de Kentecoxa, se tornar o mestre do caminho, receber os sábios, regressar de tempos em tempos, principalmente nos cenários. Então, esse diálogo é muito importante. Existe um outro pilar que eu entendo que é psicôlogo, né? Que é você semear, você se dedicar, melhorar o seu aprendizado e assim por diante, né? Isso é muito importante, né? O outro aspecto é o diálogo naquelas pessoas que estão buscando algum tipo de salvação, algum tipo de graça, né? Então, a gente conversa muito sobre isso, né? Ou então, um regresso de gratidão em função de uma graça Uhum, que recebeu. Então, uhum, são esses pilares que a gente, geralmente, né, o diálogo se estende por aí. E, uhum. recentemente, teve um episódio bastante interessante, que tem um casal, né, de fiéis, né, da igreja lá, que eles receberam uma graça, né, em relação, né, a filha que havia nascido, e a gente conversou, ó, acho que fazer essa determinação espiritual de regressar em gratidão, né, é muito bom, né, e levar a família, assim, dentro dessa gratidão, por assim dizer, é natural. Mas vamos tentar levar mais pessoas, né? Então, começa a chamar convidados, amigos, a regressar ao de bar, né? Daí começou o casal, mais duas crianças, e eu iria junto, daí foi um amigo.
Daí a minha filha falou, pai, você está indo junto, eu posso ir com você e tal, pá. Daí a gente foi junto. Daí eu falei, já que você não vai sozinho, convida mais alguém. Daí convidou o namorado, daí convidou o sócio. Daí como começou a ir muitos jovens, né? Daí eu convidei alguns filhos, né, de pessoas próximas, tá indo jovens, vamos juntos. Daí foram mais dois. E quando a gente viu, foi pai, mãe, pessoas que estavam, né, na Europa também foram. Quando a gente viu, a gente estava em 19 pessoas ali, regressando. Então é um movimento assim que eu entendo. Por mais que a gente planeje, né, é importante que haja um planejamento, né? Assim, esse nosso lado racional de fazer as coisas acontecerem é muito importante. Por outro lado, entender que a nossa força que faz acontecer, na verdade, é um pensamento errado, né? Perceber que você se dedica e as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então, quando a gente regressou assim, muitas pessoas, né, perguntavam: tem algum evento comemorativo, alguma coisa específica que vocês estão? Não, simplesmente foi brotando as pessoas e quando a gente viu, a gente estava lá. E algumas pessoas que nem conheciam direito, né, o Tenrikyo, né, que foram juntos, começaram a conduzir, receber o Sasuke e tal, e assim por diante. Então, respondendo a sua pergunta, né, é trabalhar, na verdade, todos os pilares da fé, né, Uhum. salvação. A gente tem Sim. episódios muito maravilhosos de pessoas que recebem a graça, né, nesse regresso do Papa, né? Isso é Sim. muito... Até estendendo um pouquinho, né? Eu me lembro, assim, um episódio muito marcante, uma senhora que morava num sítio em Jundiaí, né? E ela estava com câncer, né, na mama, né? Nas mamas, né? Daí minha mãe e meu pai, na época, né, falaram, você é japonesa, né? Se você for para o Japão, provavelmente você vai receber um tratamento melhor do que na época, né? Era o SUS hoje está bem melhor, mas na época era muito, muito pior. E ela ficava na fila, né? E a doença, na verdade, evoluindo. Ela não Uhum. sabia de nada, tal, pá, regressou. Lógico que você leva os exames, chega lá, né? Né, fez o exame nos primeiros dias. E lógico que a operação não é logo num dia, ficou quase marcada para um mês depois, né? Cadastro no sistema de saúde de lá. Nesse período ela ficou se dedicando no alojamento, ficou em tenda, né, recebeu o SASC, assim por diante. Quando chegou o dia da cirurgia, né, na véspera, fizeram o exame para marcar os pontos da cirurgia. Uhum. Uhum. E no dia seguinte ligaram, né, para o alojamento, pediram para ela vir correndo, daí meus pais foram juntos e tal, e chegaram no hospital na sala, diversos médicos numa sala assim, daí eles ficaram preocupados, né, o que será que aconteceu, né? Daí os médicos pediram desculpa para ela. Eles não conseguiam explicar por quê, mas não havia mais nenhum resquício, né, câncer que eles haviam detectado logo no momento da chegada. Então são coisas desse tipo, né, que faz com que Uhum. a gente reflita mais profundamente sobre essa fé. Assim, coisas que o ser humano não explica. Sim, sim. Se a gente começa a falar aqui, tem histórias e histórias, vai até Tem meia-noite. vários episódios aí, né? Mas obrigada e muito importante que você falou desses pilares, né? De como você trabalha esses pilares para que os fiéis tenham esse entendimento, né? E até o desejo também, né? De fazer esse regresso. É um aspecto E importante, né? Desculpa, uhum. só para concluir, que a gente, na verdade, a gente está falando do Gakuseikai, né? Que Uhum. os jovens vão, né? Eu fiquei durante um período bastante longo também participando do Gakuseikai. Uhum. Mas uma coisa que a gente muitas vezes esquece nas atividades, em tudo que a gente faz, a gente leva a razão de Odibá para o local, né? Para as igrejas. Então, o fenômeno que a gente percebe no Gakuseikai é eles realmente sentirem a razão de Odibá. Então, esse espaço de fé, da oração, né, do Otsutomi, né, da dedicação, da salvação, esse espaço de acolhimento onde todo mundo, na verdade, né, se despe, né, das suas máscaras e realmente de coração com coração se encontra. Esse é o mesmo fenômeno que a gente sente, né, em Odibá. Uhum. E a gente consegue trazer isso nos eventos com jovens, com os adultos, em alguns momentos, e a responsabilidade da igreja, né, se Uhum. tornar, né, esse debate baixão, né, que é o local onde a razão de Odibá se manifesta. É um Uhum. esforço bastante grande, né, mas eu acredito que é nessa razão de Odibá que Deus se manifesta. E as pessoas sentem realmente de coração e não de cabeça esse Deus. Uhum.
Sim, é bem importante. Obrigada aí. É, destacar esse aspecto, né, da razão de Dibá, né? Sim. E Thales, em relação a futuros regressos, né, ao Dibá, você pretende fazer o regresso agora nos 140 anos, né, que teremos aí em 2026? Sim, é muito legal falar sobre isso. Assim, nós tem algumas questões bem importantes assim acontecendo, né, nessa direção, né, porque para nós assim até uma prova assim de solidificação assim da nossa caminhada, né, do nosso caminho, está recebendo agora no mês de abril, né, o nosso Kaicho-san e o nosso pai espiritual então do Japão, né, onde junto com isso também a gente podendo tá colocando o altar aqui em casa, né. Esse é um evento aí que está aí há poucos meses, aí, dias de acontecer talvez, né, então faz parte, né, desse processo, né. Nós estamos já né, fizemos uma determinação desde do início, né, então dos 1000 dias, que é um projeto que nós já tínhamos muito tempo assim vontade de desenvolver. De certa forma nós já tínhamos começado ele sem saber, que estar fazendo, né, visitando, né, os pontos, né, de missionamento, né, da Tendikyo, não só no Brasil, né, como também no mundo, né. Então a gente teve uma oportunidade já desde o ano passado, né, de janeiro de 2023, né, através né, da Casa de Divulgação, né, de Porto Alegre. A gente teve agora recentemente assim passando por 7 igrejas, né, em Jussara, Cianorte, Maringá, fomos a Foz do Iguaçu, né, conhecemos as igrejas também, né, na Colônia Iguaçu, no Paraguai, né, participamos do encontro de jovens, né, lá em Pirapó também, né, na igreja no Paraguai. E a gente está com essa determinação, então, né, de visitar, né, as sedes da Tendikyo nos principais pontos e terminar essa expedição, né, nós chamamos ela de ponte, né, que de fato, assim, a nossa intenção é estabelecer uma ponte, né, entre o ensinamento, né, onde já, né, as pessoas já conhecem, né, a gente percebe muitas vezes, até mesmo por essa experiência de conhecer já lugares, né, onde o ensinamento já está há bastante tempo, né, como o Paraguai, nessa região da Colônia Iguaçu, lá, assim, não tem uma pessoa que não saiba, né, da existência da igreja na cidade. É uma cidade pequena, tem 2 igrejas, né, mas mesmo assim a gente encontra oportunidade de estabelecer uma ponte, principalmente quando envolve essa questão muitas vezes de uma barreira cultural japonesa, com quem é de fora, acha que isso é só, né, precisa ser japonês para estar participando. Então a gente percebe que naturalmente criam-se, né, barreiras. Então a gente tem essa determinação ao longo dos 1000 dias, então de conhecer, né, começar aqui pelo Brasil. Então uma oportunidade também de a gente, né, a gente está aberto aí a esse né, e pedir a abertura também, né, dos condutores, né, das casas de divulgação, né, se possível aí, né, a gente já tem muitos contatos através das reuniões da Dendote, dos cursos, mas a intenção nossa também é estabelecer novos pontos de conexão e também com essa determinação de regressar, então, né, na comemoração dos 140 anos, né, e também podendo levar mais pessoas conosco, assim como aconteceu, né, no ano de 2018, e muito legal, né, as palavras, né, do reverendo Yoshimichi, né, assim, né, sobre os pilares, né, que levam as pessoas, né, e com certeza, assim, é uma reflexão bastante propensa, né, para minha caminhada aqui, para nossa caminhada sobre, né, como as coisas acontecem, né. Muito obrigado também ao reverendo Schmidt pela perspectiva compartilhada, né. Parabéns aí por essa determinação, né, de ser a ponte, né, visitando as igrejas, casas de divulgação, e também pela consagração, né, do altar agora no mês de abril, né,
acho que uma grande alegria, né, pro Kaitia-san, né, pro condutor da igreja que vem lá do Japão para isso. E aí agora eu passo pro Paulo, né, acho que ele tem aí a última pergunta. Sim, Júlio. Agora já partir para os finalmente, né? Então, gostaria aí do Tarles, né? Não é Tales, né? Tarles. Isso aí. É isso, né? As considerações finais, né? Sobre tudo que a gente conversou. Talvez aí, né, Thales, citar a esposa, né? Que você falou lá, né? Também teve uma forcinha dela aí para vocês estarem por aí, né? Ou Bom, fique à vontade aí para suas considerações. não, com certeza, né, assim, é imprescindível, né, citá-la, né, como grande responsável, né, por tudo ter acontecido, né, desde a gente, quando está no caminho, conhece o que de fato, o que que é a força, né, da fé, né, que ela está na sinceridade, né, na sinceridade né, do pedido, da oração, né, então esse foi preponderante, né, para que a gente pudesse, né, avançar, né, e ter a confiança também de se lançar, né, a questões que a gente não conhece, não domina, não programou, né, e, e sem sombra de dúvida também, né, assim, a importância do pai espiritual, né, dentro da caminhada, né, a gente percebe, assim, como essa relação, né, mesmo com um desafio, né, de uma comunicação, né, que nos leva, né, assim, a nós não termos aqui né, nenhuma igreja, né, não só, né, da nossa própria igreja de Koshide, como também, né, de Niigata, né, do Daikyokai, então, assim, de certa, né, a mais próxima hoje é na Colômbia, uma casa de divulgação, né, e de fato assim o Daikyokai que ficou bastante dentro, né, do próprio Japão, até mesmo, né, mais na Ásia, né, então são poucos pontos, né, fora assim do Japão, né, e com certeza assim a importância, né, de a gente estar, né, ter sido recebido essa sinceridade, né, porque do esforço, né, de criar, né, de ligar para o Sumeixo, de buscar uma alternativa para fazer o curso que a princípio não tinha essa alternativa, e aí a gente começa a perceber, nossa, quanto amor, né, envolvido nessa dedicação para que a gente pudesse absorver e viver tudo isso que eu acabei de contar, que no final das contas a gente foi, assim, meros, né, assim, enfim, o plano já estava pronto, né, só, nos sentimos, assim, como um convidado de honra, né, e poder participar aí da forma como foi o nosso primeiro regresso, né. Tomara que esteja na linha aí, né? O poder dar aula aqui, né? No Dendôtil, com professores aí, Reverenda Débora, Reverendo Tarles. Muito obrigado aí, Tarles. Obrigado. Nossa, é uma honra, com certeza. E Reverendo Yoshimichi também. Gostaria que convidar aí para as considerações finais, por gentileza. Geralmente eu reflito assim, né, no meio religioso, né, que a gente vive, geralmente tende a gente separar, né, o espaço da nossa prática religiosa, né, da prática da fé, né, e o ambiente de trabalho, né, como se fossem água e óleo, né. Assim, por outro lado, assim, eu questiono um pouco, né, essa visão de mundo, né. Eu acho que nós somos seres espirituais, seres religiosos em todos os ambientes que nós frequentamos, né. Então, não ser aquela pessoa que tenta converter as pessoas a todo momento, né? Não é isso que eu quero dizer, né? Mas assim, que a gente tenha um pouco mais convicção, um pouco mais. A palavra não é bem orgulho, mas muito mais certeza da nossa fé, né? De forma natural e de forma tênue, né? Nos ambientes de trabalho que nós frequentamos. E isso faz com que, naturalmente, acredito eu, né? Acho que era isso que o Yasama queria dizer como Nyoigaki, né? Nyoigaki, espargir a fragrância, né?
E não necessariamente porque você é um ser perfeito, né? Isso é uma armadilha que a gente cai, né? Apesar das nossas imperfeições, né, no cotidiano de nossas vidas, né, tentar levar a prática da nossa fé de forma leve, né? Isso é uma grande porta, né, para que as pessoas possam, na verdade, ter contato com o ensinamento, né? E aí ele, puxa, por que que você pensa assim, né? Por que que você faz assim, né? Por que que você age assim? Por que que você não pode, por exemplo, no meu caso, o primeiro domingo, né? Ser isso assim, fazer isso assado? Por que que você está viajando todo ano para o Japão, né? Então vão abrindo as portas que você, na verdade, consegue ter um diálogo bastante leve, bastante rico, né? Com pessoas e elas naturalmente, no momento adequado, né? A orientação vai fazer com que essas pessoas se aproximem, né, do caminho do ensinamento, né? Não é no momento que a gente gostaria, né? No momento adequado. Então, com esse pensamento, né, eu tenho tido experiências, né, ao longo da minha vida bastante alegres, né, onde amigos que eu jamais imaginava que estariam indo para o Odibá comigo vão, recebem o Sasuke, ou então eu num grupo de discussão técnica, que eu trabalho nesse mundo de tecnologia, a gente discutindo, dentro de um comitê da ABNT, a gente discutindo sobre uma tecnologia chamada blockchain, e as pessoas, puxa, a gente precisa mandar alguém para o Congresso que vai ter agora o internacional, alguém representando o Brasil. Daí viram para mim e falaram, Yoshimite, você pode ir? Eu falei, não, não vai dar, né? Eu tenho um compromisso porque eu vou para o Japão. Daí a pessoa fala, não, vai ser no Japão. Entendeu? Daí o meu devagar, na verdade, que inicialmente era o devagar, ele também pega alguns 2, 3 dias para participar nesse evento, falando sobre tecnologia em Tóquio, entendeu? E as pessoas daí ficam curiosas, né? Alguns foram comigo, puxa, daí a gente vai, aproveita e viaja, vai até Tembe, né? Conhece a região, entendeu? Então, a todo momento, né? A todo momento existe a oportunidade de a gente falar sobre o ensinamento, né? E nesse momento em que você se conecta, aquela pessoa que é um diretor de tecnologia, um executivo, ele volta na sua condição de ser humano nas suas dificuldades, né? E aquele diálogo que a gente tem, né, dentro desse pedestal profissional, ele se desfaz e a gente começa a falar sobre as dificuldades da vida, de ser pai, de ser marido, de ser filho, de ter os pais numa dificuldade de saúde, assim por diante, né? Então traz uma riqueza onde as conexões deixam de ser simplesmente conexões profissionais, mas a gente se conecta com o ser humano que se encontra do outro lado, né? Isso, na verdade, traz uma beleza nas relações da vida, né? Que eu acredito que é o que eu e a Sama gostaria que nós tivéssemos, né? Por isso que ela chamou isso de Nirigaki, né? Perfeito. Gostaria de agradecer então, aos convidados, né? O reverendo Thales, Rosa e reverendo Yoshimichi. Muito obrigado aqui a participação, né? Com, com a certeza de que tinha mais assuntos para a gente falar, mas teremos com certeza a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos convidados. Júlia? Obrigada, Reverendo Tales, Yoshimichi, todos os nossos convidados, né, que tivemos aí falando, o Fábio falando Gakuseikai, né, o Takuya que entrou lá de Odibá junto com os colegas, o reverendo Roberto Watanabe e, lógico, né, a mensagem do nosso primaz, né, de saudação aí do Ano Novo, agradecer aí por essa primeira live desse ano e ouvindo, assim, relatos maravilhosos, né, eu acho que realmente, cada vez mais, né, que a gente tem contato com essas experiências e essas histórias, fortalecem a nossa própria fé, né, e mostram o quanto que realmente a gente deve, né, juntos aí buscar, né, pela vida plena de alegria e felicidade, né, e que somos todos irmãos, né? Então, muito obrigada e nos vemos aí no próximo mês. Regina? Quanto ensinamento mesmo, né, hoje. Essa do Thales para emocionar a gente. Ó, Thales, tem um recadinho aqui do pessoal no chat, falando assim, ó. É incrível a sua história. Parabéns, vida longa para contar e recontar essa história. É, acho que o seu livro vai fazer muito sucesso, viu?
Legal, legal. Obrigado. Eu vou refletir sobre a sugestão, viu? Pense com carinho, acho que a Uhum. gente vai gostar de ficar, ter essa história para ler e lembrar sempre, né? Legal. Yoshimichi, foi muito bom, muito obrigada. É legal essa reflexão que você fez sobre a gente conseguir colocar os ensinamentos na nossa vida profissional, né? Isso é uma coisa que a gente precisa exercitar, né? Ou se policiar, porque a gente costuma separar, né? Sem querer a gente separar. Quando é assunto religioso, você fica um ser humano bom. Depois do trabalho a gente não fica tão bom, né? Mas né, tem que, tem que ser, é, tem que ter unicidade, né? A gente precisa ter a mesma pessoa, seja de um lado ou de outro, né? E eu acho que você colocou de a gente transferir, né, aplicar também na nossa vida profissional os ensinamentos, acho que cai bem, né? Acho que sempre encaixa, né? E abre, né? Como você disse, traz o lado humano, né, das pessoas, né? Isso acho que deve abrir bastante portas, né? Com certeza. Com certeza. E isso eu acho que faz conexão, né? Aqui você chega à conclusão também, né? De conectar as pessoas. E não só isso, né? Se a gente pode deixar um ensinamento, uma semente, como o Thales falou, né? Em cada pessoa que cruza nosso caminho, acho que valeu a pena, né? Conhecer, valeu a pena o contato. Às vezes a gente nunca mais vê a pessoa, né? Mas se a sementinha ficou lá plantadinha, valeu, né? Acho que é mais ou menos por aí. Então, muito obrigada, Yoshimichi. Muito obrigada, Thales. Deixa eu ver o que mais que o pessoal aqui no chat está falando. Newton Akamoto, boa noite, muito obrigada pela oportunidade rica de hoje. Trabalhando no computador e ouvindo a live ao mesmo tempo. Mirimo innen, kikumo innen. Então, traduzindo, escutar é innen, né? É predestinação, né? E kikumo innen também é uma predestinação você ter escutado, né? Isso é o ensinamento que o Newton Wakamoto está deixando para a gente também. Muito obrigada aos convidados. E, Júlia, o que nós temos aí para os próximos eventos? Agora em fevereiro, do dia 12 até o dia 16, né, o período ali do carnaval, teremos o Coxu, né, o curso de 5 dias, né, da doutrina na sede missionária da Endote do Brasil. Então, as pessoas interessadas podem participar do curso. E a nossa live, no dia 22 de fevereiro, quinta-feira. Volta a ser na quinta-feira, tá? Então, muito obrigada e até o próximo ano. Próximo ano, próximo mês. Pessoal, boa noite. Obrigada. Obrigado. Eu transmitindo aqui das modernas instalações aqui do Sketchusan. E feliz ano novo. Tomara que eu esteja mais organizado. Muito obrigado. Então, o pessoal aqui de casa está me corrigindo que eu traduzi errado. Verdade. Eu falei Miro Moiné, ter é uma predestinação e Kiko Moiné, escutar é predestinação também. Então, obrigada ao pessoal daqui de casa que está prestando atenção. Pessoal, muito obrigada hoje. Até a próxima live.